Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Eu sou o Marcos Aurélio, estamos iniciando aí mais um programa Examinando os Profetas. O estudo que a gente tem aí toda semana, né? Quase toda. Relacionado aos profetas, com relação, literalmente, à porção que nós vamos acompanhar ao decorrer dessa semana. E chegamos aí à 7ª porção da Torá, Vayetze. Na semana passada eu não consegui fazer o programa porque fica muito corrido quando eu faço geralmente a porção no Shabat, né? Então, para realmente ajustar tudinho e conseguir colocar o programa também, fica mais puxado. Porém, hoje nós vamos fazer, e como eu havia dito no Shabat, eu vou fazer um ciclo completo aí de porções da Haftarah, dos profetas. A gente vai, ao longo desse ano aí, completar as que estão faltando, né? Se eu não me engano, eu fiz da 8ª até a 15ª. Vou dar uma olhadinha direitinho. Então a gente vai passar um tempinho aí sem esse programa. É o tempo que eu vou dar mais uma estudadazinha, pesquisar mais um pouco, para poder trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. E a gente ter mais, além de conteúdo, né? A gente ter mais tempo para poder também pensar e bolar mais algum programa para esse horário, para não ficar tanto tempo vago. Então, a gente vai fazer a de hoje, vou passar as próximas semanas um pouquinho mais parado, sem esse programa. Vou ver se o Mora Felipe vai ter algum outro professor que vá consiga encaixar algum outro programa. E depois disso a gente volta. As porções estão faltando, né? Eu acho que faltam umas 15 porções ainda pra gente fazer, viu? Então não é uma despedida, a gente vai ter também programas ainda da porção da Torá no Shabat, que eu vou estar com vocês. E quando terminar esse ciclo, a gente começa outro programa aí, se o Eterno assim permitir, se for a vontade dele. Então, vamos a essa maravilhosa porção. A porção... Opa, não coloquei na tela. Vou colocar agora. A porção Vayetze. E saiu, né? Justamente, eu coloquei como um tema, né? Os altos e baixos da vida. Nada mais justo. O que é que pode levar você tanto para cima quanto para baixo? É uma escada, né? O problema é que às vezes para subir demora demais, né? Você vai degrau por degrau. Um a um. Para descer, meu filho, é ligeiro demais, viu? Às vezes o cara passou anos para conseguir subir. Vai para descer, ó, e qualquer empurrãozinho, ó, o cara sai de ladeira embaixo e tem que tomar muito cuidado para não se lascar no chão, né? Então, a gente tem essa nuance aí, né? Muita gente tá lá, demorou para subir, mas quando chega lá em cima fica se achando tal, isso, aquilo, outro, e de repente sofre um tombo, né? E quando cai a queda é grande. Grande é a queda, viu? E os textos relacionados estão aqui embaixo. E a gente vai estudar, vocês ao longo da semana. Quem tem uma escritura dividida em porções, por exemplo, essa daqui é a Bíblia Judaica Completa, que é a que eu mais uso, ela já é dividida em porções. Quem não tem essa escritura, não tem problema. Você vai entrar no canal Texto Total no Telegram e lá vai ter a tabela de porções, certo? Nesse QR Code que está aqui. Opa, aqui. Vai ter a tabela das porções com essas divisões e até os textos relacionados dos profetas e dos escritos nazarenos. Então, a partir disso, você vai poder ter acesso e marcar até na sua escritura onde começa uma porção, onde termina. Nessa escritura aqui vai ter, além porção, a gente fala dos textos da Torá, que é conhecida, né, erroneamente como lei, como Pentateuco, mas a Torá quer dizer instrução do Eterno, são os 5 primeiros livros da Escritura. Então, você que aos poucos vai querer, tá começando a sua caminhada agora conosco, vai estudar
todo dia da semana um pedacinho dessa porção. Para quando chegar no Shabat, você já está ciente, você já está craque aí, né? E o professor, o Moré, que foi escalado para falar sobre a porção, vai fazer um resumo, trazendo algumas interpretações que às vezes passou desapercebido por você, ou até você pode até acrescentar, né? Alguma coisa que você observou, você digita no chat lá alguma coisa diferente que você observou na sua leitura, e todo mundo vai aprendendo mais e colocando em prática, tá certo? Então, o que é que a gente vai vir, quem for ler, né, fazer seu dever de casa e ao decorrer da semana for ler toda essa porção, o que é que ele vai encontrar? Ele vai encontrar justamente esse momento, né, que Yaakov, fugindo do seu irmão, com o pretexto de conseguir uma esposa, vai para Harã. Ele foge para Harã para conseguir uma esposa. Se a gente lembrar bem, né, na porção Haye Sará, a quinta porção, que eu tive o prazer de trazer para vocês, Abraham, quando enviou Eliezer, ele deu a seguinte instrução: olha, faça de tudo para que meu filho não vá para Harã. Só me diga que ele não saia e não vá para Harã. Porque Abraham tinha um grande medo de Yaakov ficar, de Yitzhak, perdão, ficar por lá mesmo. Que é uma cidade realmente que costuma, né? Era uma cidade que costumava prender os seus moradores pela forma de tratar, ser cativante, né? E depois de um tempo, às vezes até usar algumas artimanhas, como a gente vai ver aí no caso de Lavan, que foram nefastas, né, para poder prender o viajante naquela cidade. Então, existia essa angústia, né, de Abraham para que o seu filho não fosse, porém, Yitzhak não teve essa mesma visão, né? Ele, apesar do momento ser muito duro e muito difícil, onde os dois irmãos ali entraram em contenda, como a gente viu com o Moré Jaimson, muito bem explicado ontem. E o que acontece? Nesse momento aí de angústia, de briga, um acabou jurando o outro de morte, né? Ele disse: olha, vou esperar só o meu pai morrer, para não dar esse desgosto a ele, mas assim que ele morrer eu mato Yaakov. Esaú, né? Esav. Então, Esav tinha esse plano de matar Yaakov assim, logo após a morte do seu pai. Então, eles bolaram esse plano e mandaram ele buscar uma esposa lá na cidade de Aram Hanaraim, onde ficava a parentela justamente de Rivka e também, logicamente, de Avraham, né? Então, o que é que a gente vai ver? Que essa bênção que Yaakov tomou do seu pai, ela foi acompanhada de angústia, de medo. Ele, através de ele e a sua mãe, né? Rivka, eles bolaram um plano e usurparam aquela bênção que era para ser dada para Esav. E o que aconteceu? O que é que poderia ter sido feito? Ele poderia ter contado, né, que o próprio Esav tinha vendido essa primogenitura, não tinha dado valor nenhum a essa primogenitura e trocou por um prato de lentilhas. Então, ele poderia ter contado, ele preferiu ficar calado. Aí a sua mãe toma essa atitude, ele vai lá e entra nessa mesma ideia e cometem esse erro, né? Porque eles poderiam, com certeza ele seria abençoado da forma correta, que o Eterno queria que fosse dele a primogenitura. Dele fosse suscitada a descendência e as promessas que foram dadas tanto a Abraham quanto a Yitzhak. Porém, isso não vai mudar o acontecimento. O que a gente vai observar é que da mesma forma que Yaakov enganou, né, em tese, o seu irmão, lembrando que o seu nome não tem nada a ver com enganador, mas algumas atitudes ele enganou, literalmente, não tem como negar que ele enganou o seu irmão e tomou a sua primogenitura, não no momento lá da lentilha, que ali foi uma negociação, apesar de muito
uma desvantagem muito grande para Esav, mas ele preferiu não se poupar, né? Ele preferiu vender, trocar sua primogenitura por um prato de lentilha. Porém, na hora da bênção, realmente ele usou de uma enganação, né? Então, quando ele vai lá para o território de Arã, quando ele encontra os seus parentes, ele é enganado. Então, da mesma forma que ele agiu, ele recebeu a mesma ação. Então, às vezes, a gente vai receber a nossa, como é que eu posso dizer? O pagamento, né, das nossas ações rapidamente, né? E no caso de Yaakov, essa conta chegou rápido, né? E nesse meio do caminho, tem uma cena emblemática, que é justamente o que a gente está aqui observando nessa imagem, né? Uma cena emblemática que é Yaakov deita com a cabeça numa pedra e ele vê o céu aberto e uma escada, né, que descia os anjos, né? Aqui é uma ilustração de mensageiros subindo e descendo dessa escada. Então, o que é que a gente pode imaginar, meus irmãos, de uma escada justamente descendo dos céus? Então, a gente pode pensar, meus queridos, que o Eterno, ele reservou um local específico, que é justamente onde Yaakov está lá deitado, segundo a tradição. É o mesmo local onde Abraham levou Yitzhak para o sacrifício, que é justamente o monte do templo hoje, o Monte Moirá. Então, lá aonde o Eterno é justamente o local de onde o Eterno distribui as suas bênçãos para todas as nações da terra. Por isso que ele fala, né, que a gente deve subir para Jerusalém, que é justamente o local mais próximo do reino do Eterno. Então, nossos pensamentos sejam sempre para o bem do povo do Eterno. A gente sabe que, lógico, hoje o Estado de Israel, estou falando Estado, é um Estado que está muito próximo do que as nações pensam. O Estado permite ações que acontecem no mundo todo. Parada LGBT, aceita aborto, aceita as mais variadas coisas. Para você ter uma noção, no dia do ataque, era um Shabat, uma festa. Além da festa de Shabat, era o dia de Simchat Torah, o dia da outorga da Torá, que é um Shabat especial também, um Shabat duplo, né? E estava rolando uma rave com imagens de deuses das nações, tudinho dentro do território de Israel. Permitido e tudo tranquilo. Por quê? Hoje Israel é um estado moderno. É um estado como qualquer, é um país como qualquer outro do mundo. A diferença é que eles são perseguidos por todas as nações que estão à sua volta. E lá dentro desse estado, dentro do estado de Israel, existe o povo de Israel. É desse povo que nós oramos para esse povo que nós oramos todo dia, para essa nação que nós oramos todo dia, que contém o povo do Eterno. Que o Eterno abençoe e muito essa nação. Porém, a gente não pode deixar de pontuar os erros dos governantes que se rendem, assim como aconteceu no passado. Como diz o Moré Felipe, não existe nada novo, né? O ser humano é o mesmo. E realmente é. Assim como os governantes do passado, da nação de Israel do passado, erraram em se render à cultura das nações, da mesma forma acontece hoje. Se rendem às nações. Então, de lá, na terra de Israel, o Eterno vai sim reger todas as nações da terra no seu reino. É por isso que essa escada é uma representação de que de lá, desse monte, dessa terra, é que o Eterno vai trazer as bênçãos e levar, né, aquilo que é de bom, as orações do povo, tudo que é de bom que o povo pode entregar ao Eterno para ele. Então, por isso que
Até quando Shlomo HaMelech está inaugurando o templo, ele faz na sua oração, né? Ele diz que as orações sejam direcionadas para a casa do Eterno, porque de lá ele envia a bênção para todo o povo, e assim vai. Então, que nós continuemos orando pelo povo do Eterno, que não está só em Israel, tá? Tem uma boa parte lá, né? Que o Eterno proteja seu povo, que guarde as suas instruções, que amam suas instruções, que estão também entre todas as nações da terra. Vamos lá? E no livro de Hoshea, Oséias, é onde está Haftará, a gente vai encontrar justamente isso que eu estou falando agora, né? A crítica do Eterno para com o seu povo que estava deixando-se assimilar pelas nações. E principalmente o reino do norte, quando o reino de Israel foi dividido em dois, ficou o reino do sul, comandado por Judá, e tinha também a tribo de Benjamim, e uma boa parte dos levitas. E a tribo de Levi, né? E o reino do norte ficaram com os restantes das tribos. E esse reino do norte foi o primeiro a começar a debandar literalmente e totalmente das instruções do Eterno. Eles não queriam mais nada. Então, a gente vai ver todo o livro de Oséias, Hoshea, falando justamente desse relacionamento do Eterno com o povo do Reino do Norte. O profeta foi enviado justamente para essa casa. Tanto que o Eterno pede para que ele pegue uma mulher que era prostituta e tome como esposa, para demonstrar a severidade das ações do povo de Israel, do Reino do Norte, como eles estavam tratando o Eterno. E essa mulher continuava, mesmo com o marido, se prostituindo, vivendo em farras, um monte de situações que deixavam o profeta triste, acabado. Assim era como o Eterno se sentia ao ver o povo de Israel se prostituindo com os deuses das nações. Mas no fim de tudo, quem lê e acompanhar o livro de Hoshea, de Oséias, vai ver que a mulher ela foi vendida como escrava por esses que a usaram, né? Por esses deuses. E que no final de tudo, o marido foi lá e pagou por ela. Se o preço era R$100, um exemplo, ele pagou 200, ele pagou o dobro do preço. Porque ele sabia que o seu valor era muito maior do que estava sendo pedido. Então, que nós possamos reconhecer o nosso valor também, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para que a gente não seja assimilado assim como as nações, né? Como o Reino do Norte se assimilou. E como o Reino do Sul também. Depois de um tempo, o Eterno lança a sua mensagem através dos profetas, dizendo que os mesmos pecados que fizeram o Reino do Norte serem dispersos pelo o reino da Assíria entre as nações, os mesmos erros estavam sendo cometidos pela casa de Judá, pela casa de Judá. Eles estavam cometendo as mesmas transgressões. Qual é o agravante? Porque o Eterno diz que Judá foi pior ainda do que o reino de Samaria. Por quê? Porque Judá detinha o conhecimento, detinha a Torá. Eles sabiam o que era certo. E o Eterno toma isso em consideração. Então isso é uma mensagem muito forte para nós hoje, que estamos estudando a Torá, estamos buscando seus caminhos, que nós possamos tomar muito cuidado com as nossas ações, porque aquele que tem mais conhecimento terá um julgamento maior. Aquele que tem pouco conhecimento, eu conheço 10 mandamentos e guardo 9. Tá errado, eu tenho que guardar os 10. Porém, eu estou com 90% de chance de acerto. Mas eu conheço, mas outro conhece 613 e guarda 20. Sua porcentagem está muito baixa. Apesar que ninguém vai ser julgado, ninguém vai ser salvo por porcentagem. Tem um nível aceitável, não. É a sua intenção de querer cumprir todas as instruções. Fazer de tudo o que está ao seu alcance em permanecer justo. Em negar-se a si mesmo.
Porque a salvação foi conquistada única e exclusivamente por Yeshua. Ele, através de sua ação, um justo deu a vida por todos os injustos. Esse é o sacrifício que nós oferecemos diante do Eterno. A partir disso, você vai querer permanecer justo, permanecer em justiça. Vamos embora, né? Senão a gente não passa da introdução, né? Deixa eu só voltar aqui para fazer colocar isso aqui para entrar posteriormente, para vocês entenderem, né? Animações. Beleza. Pronto. Agora. E no livro de Bereshit, no capítulo 28, versículo 10, diz: Vaietze, que é justamente, né? E saiu Yaakov mi be'er Shavá va yeler haraná. E saiu Yaakov de Becherva e partiu em direção de Haram. Ele saiu, Yaakov, justamente nesse momento de angústia, onde o seu irmão estava procurando literalmente tirar a sua vida pela revolta, né, da ação que ele fez. Então ele literalmente picou a mula, né? Foi-se embora. Agora tem uma coisa que chama muita atenção. Quem acompanhou a porção Raê Sará observou que quando Eliezer foi enviado para tomar uma esposa para o seu senhor, o que é que Eliezer levou? 10 camelos cheios de presentes, literalmente, para dar o dote dessa esposa. Ele saiu acompanhado em uma comitiva e ele, como é que eu posso dizer? Tinha essa condição de pagar o dote da esposa e trazer a esposa de volta para lá. E lembrando que a missão de Yaakov, quando vocês lerem, era de ir para Harã, primeiro para fugir do seu irmão e segundo para conseguir uma esposa. Porém, no texto a gente observa que Yaakov foi sozinho. Ele não levou nada. Tanto que quando ele chega lá, para pagar o dote da esposa, ele tem que trabalhar 7 anos. Será que Yitzhak estava sem condições para poder dar ao seu filho? Será que era um plano de Yaakov, Yitzhak e Rivka dele seguir sem nada e lá ele trabalhar esses anos todinhos para depois voltar, para poder passar esse tempo? A gente não sabe. Existe uma interpretação, tá lá no Talmud, né, no Bereshit Rabbah, no 64b, que fala justamente que Yaakov foi roubado por capangas de Esav. Porém, a Torá não conta. A gente pode também imaginar que foi, literalmente, ele saiu às pressas, né? Pega as tuas coisas e vai-te embora. Não dá tempo de levar nada. Leva só pão para a tua viagem, comida. E o Eterno vai prover para você. Assim como proveu o cordeiro para o meu pai, assim vai prover para você lá como você conseguir a sua esposa. Porém, agora não dá tempo de arrumar nada, porque seu irmão pode ser que vá atrás de você. E por isso você vai sair na calada da noite, sem fazer grandes barulhos, né? Sem levar animais nem nada, você vai sair escondidinho de noite. E quando seu irmão procurar por você, você já não vai estar mais aqui. Agora, se sair uma comitiva cheia de gente, todo mundo se despedindo, né? Pode ser que um desses homens que vão com você fale para sua esposa e ela comente, e daqui a pouco todo mundo vai saber e teu irmão vai te pegar no caminho. Eu sou mais nessa interpretação de que ele saiu escondido, né? E no versículo 11 diz: vai fegar ba makom va yalem sham. E encontrou um local para pernoitar ali.
que va Hashemesh, que vai, perdão, va Hashemesh, Vaikar me avnei Hamakom, pois entrava o sol, e ele pegou pedras do lugar. Então ele pegou essas avnei desse mesmo lugar, ele pegou essas pedras e o que é que ele vai fazer? Ele vai entulhar essas pedras, né? Como o texto diz, né? Vai Hashem mera achou taiv va iskav ba makom hahu, colocou-a a cabeça e deitou naquele lugar. Então, ele fez um travesseiro literalmente de pedra, né? O homem tem uma cabeça dura, então, né? Ô, Jacob, rapaz, esse travesseiro tava puxado, meu irmão. Mas então ele se deitou nessa pedra e nesse deitar dele, deixa eu ver se está cobrindo o texto, tá? Deixa eu ajudar vocês aqui. Deixa eu ver, só colocar pro lado vocês já conseguem ler. Agora sim. Então, o que é que aconteceu quando ele se deitou? Sono de pedra, literalmente, né? Jacob tinha sono de pedra. E sonhou e viu uma escada apoiada na terra e seu topo alcançava os céus. E viu mensageiros de Elohim subindo e descendo por meio dela. Então, ele viu essa sulam, né? Essa escada que descia dos céus e mensageiros do Eterno, né? Anjos descendo e subindo dela. E a palavra sulam tem um valor numérico de 130. A mesma palavra, valor numérico para libertação, Hatzalah. Então, essa palavra Hatzalah foi usada justamente no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 14. Era falada da libertação que seria, que o Eterno iria dar ao povo de Israel. Então, o que é que a gente pode imaginar, meus irmãos? Que esses mensageiros que descem e sobem dessa escada, né, que batia exatamente nesse local, tem a missão de trazer a mensagem de libertação. Assim como toda essa missão de Yaakov trouxe libertação para ele, porque foi uma jornada de techuvá. A escada, os degraus que são colocados para subirmos nessa escada chamada techuvá, são 42 degraus, 42 estágios, onde nós podemos aprender a cada momento, a cada estágio nessa caminhada, mais um pouquinho sobre o que é ser uma pessoa justa e temente ao Eterno. Quando você começa a andar e parar e refletir sobre, por exemplo, um estágio, a relha de arado, onde você vai retirar as pedras para preparar o plantio, é uma bênção para você avançar desse estágio, você sair dele e progredir, né? Você retirar as ruínas do sistema que estava dentro do seu coração, ruínas desse mundo que a gente vive. Então, todos são grandes estágios que o ser humano passa de galgar e melhorar na sua ação cotidiana. E a escada da techuvá traz a libertação. Traz a total libertação das suas transgressões. Então, quando a gente começa a observar que na escritura você vai acompanhar nessa escada aí o tempo todinho, toda essa viagem é uma jornada de redenção e libertação, porque a palavra do Eterno é quem nos liberta. A palavra do Eterno é ela que nos dá essas nuances de sabermos que às vezes a gente está num momento de baixa na nossa vida, porém em breve a gente pode estar no topo, se a gente continuar a caminhada, né? Agora, se você parar no degrau que você está, pode ser que você caia. Então, é importante saber que
é necessário sempre andar, sempre caminhar, sempre estar buscando melhorar, corrigir as nossas ações, agir com justiça e principalmente o amor do Eterno, né? Aqui está a ilustração de Yaakov e Lavan. Ele já não o olhava, né, da mesma forma. É o que vocês vão acompanhar. Eu não vou trazer vários textos aqui, porque senão atrapalha o professor aí nas suas interpretações que ele vai trazer sobre a porção. Mas vocês vão, na sua leitura, observar que Lavan já não olhava para Yaakov da mesma maneira. Ele já o tratava com segundas intenções, né? Já há muito tempo, mas dessa vez ele já estava mudando a sua afeição para o ódio, né? E depois de vários anos, né? Yaakov trabalhou para Lavan, para o dote de Raquel, porém ele o enganou, né? Trocou a sua esposa, mas ele, como amava muito Raquel, e o que é que ele fez? Duplicou, né, o dote para ele poder também tomar, além de Léa, perdão, ele tomar a sua outra esposa. Então foram 14 anos trabalhando pelas suas esposas. Mas e aí? Vamos voltar sem nada, né? Com a mão na frente e outra atrás, literalmente como a gente chama aqui, né? Nem as vestes para vestir. Ele voltar para sua terra só com as esposas, sem nada. Então, parte de Labão, a intenção de dar para Yaakov uma recompensa por todos aqueles anos de trabalho e como ele foi abençoado. Então ele vai lá e diz, olha, se seus animais são listrados, o que tiver listrado é seu. Aí Labão vai lá de noite, pega todos os animais listrados do rebanho e tira. Por quê? Só iriam nascer, em tese, animais que seriam de uma cor só, né? Pardo ou branco. E o Eterno vê essa angústia de Yaakov e muda a sua sorte, né? E começa todos os animais do rebanho a procriarem quando os bezerrinhos, os cordeirinhos nascem, eles nascem todos com a cor rajada e malhada. E Lavan olha aquilo ali e diz, como pode? E quando ele via que estava crescendo muito essa cor, ele disse, não, mas o teu não era essa cor, era os sem lixa, sem mancha? O meu é que é esse aqui. Então ele ia e tomava de Yaakov. Ficava mudando o seu salário. Até que um momento que passou-se um tempo quando eu acho que Lavan iria fazer isso de novo, mudar novamente o seu salário quando Yaakov já estava com muitos animais, ele resolve fugir. É nesse momento que a gente já pula, né? A gente pulou do capítulo 28 para o capítulo 31. Já contou toda a história e chegamos ao capítulo 31 que diz, então Yaakov levantou-se, colocou seus filhos e mulheres montados sobre os camelos e levou todo o seu gado, bem como todas as riquezas acumuladas, o gado que já possuía e o adquirido em Padã Aram, a fim de ir a Itzhak, seu pai, terra de Canaã. Então, ele tomou tudo que tinha, levou seus filhos, seus servos e seguiu. O que é que a gente pode aprender disso, meus irmãos? Que é o que a gente vai observar nesses momentos do profeta Oséias, relacionado a essa porção. Que Yaakov chegou a Harã sem nada. Yaakov, ele foi para Harã e conquistou tudo que conquistou e depois ele voltou para a terra do seu pai, para a terra de Canaã, a terra onde ele jurou voltar novamente e dar 1/10 de tudo que ganharia nessa viagem, né? Ele disse, olha, se o Eterno for comigo e me proteger no caminho, me der pão para comer, água para beber, se eu conseguir, né, tudo que eu conseguir, eu vou trazer para ele e dar 10% aqui nesse local. Dá o 10º, né, o dízimo. Porém, o que é que a gente pode entender, né, que a gente vai falar já já sobre a dispersão do Reino do Norte
entre as nações. Assim como Iacove foi para Harã sem nada, o povo de Israel, do Reino do Norte, foi para as nações sem nada, sem a sua herança. A herança de Jacó estava lá com seu pai. Não levou nada. Ele teve que conquistar a sua esposa e a sua família, conquistar essa nação com o suor do seu rosto. Assim é o povo de Israel entre as nações. O Reino do Norte foi levado sem a sua herança, porque eles já não tinham mais conhecimento da Torá, das instruções do Eterno. Mas a partir do momento que eles se despertarem e trabalharem para reconquistar a sua herança, para retornar para a casa do seu Pai, que é o nosso Eterno, para irmos direto para essa escada, né? A escada que representa Techuvá. Aí sim nós vamos fazer como Iacove, retornar para essa terra já com todos os despojos. O povo de Israel sempre vai ter essa nuance. Tanto é que vocês vão observar que, novamente, o povo de Israel sobe para o Egito, agora Iacove já com todos os seus filhos, fugindo de uma fome, de uma seca severa. E eles chegam no Egito como estrangeiros, sem nada, basicamente, comparado, né, à superpotência que era o Egito. E depois de vários anos, mais de 200 anos lá de servidão no Egito, eles saem levando todos os despojos do Egito. Eles, para retornar, o Eterno dá tudo o que eles precisam. E nós estamos hoje, meus irmãos, entre as nações, com essa missão de recuperarmos a nossa herança, que está dispersa entre as nações. A palavra do Eterno, ela tem sido negligenciada e nós somos responsáveis de reunir cada pedacinho dessa herança. Então essa é a nossa missão entre as nações. Reunir os despojos da herança que o Eterno nos prometeu. Deixa eu só colocar aqui 10 centavos aqui de cor, para vocês verem a ilustração, né? Foi, pronto. Aí é uma destruição, né? Uma representação de uma destruição e do exílio do povo, eles saindo de sua terra. O artista aí pintou muito bem, né? Aqui eu creio que ele fez pensando, né, no momento da destruição do templo. Porém, eu estou usando essa imagem como fundo para a dispersão também de Chorom, de Samaria, que os assírios, né, tomaram as suas cidades e colocaram para fora, dispersaram entre as nações toda a sua população. Não deixaram ninguém para contar a história, né? Eles mesclaram a população, deixaram ser assimilados, que era, por sinal, um desejo muito forte de todo o povo de Chorom, de se assimilar. Deixaram viver por viver, deixaram... mas esse negócio de subir para Jerusalém, a gente tem um bezerro de ouro aqui para adorar. Assim que eles repartiram os reinos, quando Chorom tinha muita força, né? E poderia, né? O Eterno chega a comparar ele com um leão que ruge, né? Ele tinha uma força muito grande, porque eram 10 tribos, né? Mas essa força se esvaiu. Por quê? Eles imaginavam que a força estava na quantidade de pessoas que eles haviam arrebanhado, 10 tribos. Mas na realidade a força do povo, o rugir do leão, é do Eterno e não do ser humano. Porque a partir do momento que eles usaram essa força para criar um bezerro de ouro, o Eterno saiu de sua presença. E eles ficaram como um leãozinho. E o texto diz em Roshia, Oséias, capítulo 11, versículo 7. Vê a mim te loim li meshu vati ve el al yakra uhu yahad lo yaromen
Meu povo se mantém em suspense quando a voltar para mim. Ou seja, eles não queriam Shuvati, né? Meshuvati, voltar para o Eterno. E apesar de serem chamados para cima, ninguém se move. Então, eles foram chamados para cima. Para cima de quê, meus irmãos? Chamados para essa escada, que estava representada no Beit Hamikdash nesta época, né? Eles eram chamados para subir para Jerusalém nas festas de peregrinação 3 vezes ao ano, mas eles resolveram não seguir, não subir. Eles preferiam adorar o bezerro de ouro, a abominação que criaram para dizer que era melhor fazer daquela forma. Mudaram as datas das festas para que o povo não subisse para Jerusalém. Então, eles se recusavam a servir ao Eterno no local que ele determinou. Então, apesar deles serem chamados pelos profetas, né, ninguém se move, ninguém queria subir, ninguém queria ir ao encontro do Eterno. No versículo 8, Efraim, como eu poderia desistir de você? Ou abrir mão de você, Israel? A casa de Efraim é a mesma casa de Israel. Como eu poderia tratá-lo como Admá e torná-lo semelhante a Tsevoim? Meu coração rechaça essa ideia. Então, por que o Eterno está mencionando essas nações, meus irmãos? Porque o Eterno desarraigou ela do mapa. Não havia mais descendência deles, pela sua impiedade. Porém, a nação de Israel, do Reino do Norte, estava nesse nível, nessa comparação. Os seus pecados eram semelhantes. Se vocês lerem, tiverem essa oportunidade, tiverem tempo e condições de ler, toda a escritura é importante. Mas se vocês quiserem se aprofundar mais no livro tanto de Reis quanto Crônicas, né, vai falar dos reis que sucederam, né, tanto Shilomon, quanto Davi, quanto Shilomon, né? E vocês vão observar o seguinte, nessa divisão, eu consigo lembrar em 1 Crônicas, capítulo 10, né, que é a divisão. Então, se vocês quiserem ler as crônicas, é interessante. 1 Crônica, capítulo 10, fala da divisão das 10 tribos, das 12 tribos, perdão, 13, né, no caso, mas eram representados por 12, em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte ficou conhecido como Casa de Efraim, também, né, Casa de Israel. O reino do sul ficou como Casa de Judá, Casa de Yehudá. Se vocês observarem, os reis que subiram no reino do sul, eles eram alguns ímpios e alguns justos. De vez em quando subia um rei justo, depois um outro rei subia e fazia impiedade, aí outro subia e fazia impiedade, outro subia e destruía, né, esses altares, restabelecia a justiça do Eterno. Porém, se vocês lerem com atenção, no Reino do Norte, não tem um para contar a história que subiu e fez justiça. Tem até um que eu me esqueci o nome, que era do Reino do Sul, foi lá, destronou o Reino do Norte, o rei do Reino do Norte, mas quando ele chegou lá, ele começou a fazer impiedade. Ou seja, todos os reis que assumiram no Reino do Norte eram ímpios. Pelo menos o que eu me lembro que eu li. Até o momento que eu me lembro, é só ímpios que subiram no Reino do Norte. Um atrás do outro. Cada um fazendo e cometendo atrocidades maiores do que o outro. Servindo a Baal, queimando seus filhos no fogo, a Moloque. Tanto que o profeta Eliarro vai lá com Jezabel, né? Jezabel, e traz essa princesa, né? Essa rainha ímpia, que traz 850 profetas de Baal e Asherá.
Olha a quantidade de profetas de deuses pagãos dentro do território do Reino do Norte. E o profeta Eliarro vai lá e mata tudinho. Ele dá uma ordem que passa em 3 anos e meio sem chover. 3 anos, 3 anos e meio sem chover. Para que o povo sofresse pela sua rebeldia. É isso que o Eterno está dizendo. Que ele chamava e o povo não se movia. Chamava para cima, ou seja, não é que o povo deveria se render aos governantes do Reino do Sul. É isso que eu falo sempre, como eu estou dizendo. A crítica que eu faço é aos governantes de Israel. Não ao povo. Porque o povo tem a oportunidade de se voltar para o único e verdadeiro rei, que é o Eterno. Muitos de lá são justos, que são do povo. Mas os governantes, não tem um que se salve, meus irmãos. Porque eles estão completamente voltados a sua mente e seu coração em cumprir essa agenda que existe no mundo, que é de apartar o ser humano da vontade do Eterno. Vamos continuando, senão a gente passa o dia todo conversando, falando, né? Não darei vazão à violência de minha ira. Não voltarei a destruir Efraim, pois eu sou Elohim, não um ser humano, o santo entre vocês. Por isso, não virei com fúria. Então, o Eterno não vai, apesar dessas transgressões, destruir, desarraigar para sempre o Reino do Norte. O profeta está dizendo que já não tem mais jeito. Nesse momento, ainda ele estava lá no Reino do Norte, não havia acontecido ainda a invasão à Síria, mas ele está prestes a acontecer e o profeta está alertando: vocês vão ser dispersos, vocês estão se orgulhando, vocês deveriam botar pano de saco e se arrepender. Porém, vocês não querem fazer, vão ser dispersos. Mas vocês não vão ser destruídos de todo. No final de tudo, o Reino do Norte vai voltar a Israel. Mas quando? Milhares de anos depois, meus irmãos. Até que a terra seja limpa das suas transgressões, que foram tantas, inúmeras. E no capítulo 11, versículo 10 diz: Aharei Adonai. E eles seguirão Adonai e a Yelhu que areia Yeshag ki hu Ishag ve Yehereidu Vanim Mai. E seguirão Adonai, que rugirá como um leão, para ele rugirá, e os filhos virão tremendo do oeste. Miyam. É justamente do mar, né? Do oeste. Do oeste para o leste. Então, no versículo 11 diz: eles tremerão como um pássaro quando vierem do Egito, como um pombo quando vierem da terra de Ashur. Eu os restabelecerei em suas casas. Então, neste momento, meus irmãos, esse reino, né? Ele estava fazendo aliança justamente com 2 reis, né? Ele tinha um acordo com a Assíria, o Reino do Norte. Um acordo com a Assíria. E depois eles tiveram e fizeram um acordo com o Egito. Para quê? Para parar de pagar a Assíria. Confiando-se no Egito. Muitos com esse pensamento de fugir para o Egito, para sair da Assíria e ir para o Egito, caso um ataque assírio, que iria acontecer quando eles parassem de pagar o tributo. E aconteceu. A Assíria veio, porém o Egito, não foi em socorro do povo, porque eles não confiavam mais no Eterno. Eles confiavam agora em Mitzrayim, no Egito. E o Egito não socorreu o povo. Ele foi com uma cana trilhada. O que é uma cana trilhada? Você vai pegar uma vara de cana, quando você vai se apoiar, ela está quebrada. Então, quando ela quebra, você está se levantando para poder pegar um apoio, né? Quando você
vai se levantar, ela quebra e aqueles fiapos são como se fossem lâminas, ela corta a mão da pessoa todinha. Assim foi o Egito para o Reino do Norte. Assim vai ser o Egito para nós. Se a gente confiar nas nossas próprias forças e principalmente nas nações, nesse mundo atual, será uma cana trilhada para o povo da Techuvá. Confie única e exclusivamente em Adonai, no Eterno. Ele é digno de confiança, ele não vai te abandonar em momento algum. Não vai faltar para você o apoio necessário nos momentos de angústia. O povo do norte deixou de servir ao Eterno, porém, quando ele retornar ao seu conhecimento, a buscar os seus caminhos, aí sim, eles seguirão Adonai que rugirá como um leão. O Eterno é quem ruge como leão. Tem até uma ilustração, né, de um leãozinho pequenininho e vem animais ali à busca dele, né? Quando ele fecha os olhos, ele dá aquele rugido, sai um rugido enorme. Quando ele abre os olhos, todos aqueles animais que estavam perseguindo fogem. Mas atrás dele, meus irmãos, aparece um leão gigante. Só que Efraim, ele não abriu os olhos. Ele continuou imaginando. Ele não olhou para trás para ver de quem era aquele rugido. Ele pensou que era dele. Assim é o orgulho. Ele infla o ser humano. Ele acha que é maior do que ele realmente é. Efraim foi orgulhoso. O Reino do Norte. Não precisamos desse leão, não. A gente é um leão que ruge alto. Não sabia ele que quem estava rugindo alto era o Eterno. Espantando, né, as presas. Assim pode acontecer conosco hoje. É um alerta para o povo da Techuvá. Que a nossa confiança seja no Eterno e não nas nossas próprias forças e bem como nas nações às quais a gente está disperso. Porque o Eterno, quando ele rugir, ele vai tirar o povo do Egito, tirar de Assur, justamente para onde o povo foi disperso, né? Já no capítulo 12, eu dei uma pulada aí, né? Vocês prestem atenção, versículo 2. Eu vou dar uma lida mais rápido. Já estou começando de novo. Tenho que fazer algum tratamento. Dor nas costas. Dói, meu irmão. Mesma posição. Eu não sou acostumado. Eu trabalho movimentando. No capítulo 12, versículo 2 diz: Efraim caça o vento, persegue o vento do oriente. O dia todo ele cumula mentiras e desolação. Eles fazem uma aliança com Assur, enquanto enviam azeite de oliva para o Egito. É isso que eu estava falando aqui. Eles tinham aliança com os assírios, mas eles estavam enviando o seu melhor, né, para o Egito. O azeite representa o que? A sua emuná, a sua confiança. A escritura demonstra o azeite uma representação da confiança. Tanto que a menorá ela é cheia do azeite mais puro, né? Para poder assim acender-se o fogo que fica eternamente, né? Então, eles tinham aliança com a Síria, porém a sua fé, a sua confiança, a sua emuná estava no Mitzrayim, no Egito. Porém, quando eles precisaram do Egito, o que é que o Egito fez? Negou esse auxílio. Então eu já pulo para o versículo 13, tá certo? Preste atenção, não tenho como ler tudo, já venho explicando a vocês. Vocês podem aí voltar ao estudo, dar uma pausazinha, ver lá os versículos todinho que estão contemplados nessa porção e ler, vai ser muito rico para vocês. Eu seleciono os tópicos mais interessantes para que vocês possam compreender, né? Eu ainda vou falar dos escritos nazarenos. Aí fala de Iacov, né? Justamente a relação com a porção, né? Iacov fugiu para a terra de Arã. Ali Israel se fez escravo para receber uma mulher. Por uma mulher, né? Ele cuidou de ovelhas, ou seja, ele se fez de escravo para de lá retirar sua posteridade, né? Que era sua esposa, seus filhos. Assim, hoje,
o povo do Eterno está na mesma condição de estar buscando a sua posteridade. Estar aliançado na família do Eterno. Por meio de um profeta, Adonai trouxe Israel do Egito. Mediante um profeta, ele foi protegido. Então, o Eterno está fazendo sempre menção. Lembra de quando o Eterno, nesse sonho, né, quando vocês lerem, lembram, quem não leu ainda não vai lembrar, né, mas quem já leu, nesse sonho que Jacó teve dessas pedras, o Eterno disse para ele, né, sua descendência será como as estrelas do céu. E Jacó, e ele promete, né, a Jacó que ele iria ser protegido em todos os momentos, né? Que o Eterno estaria à frente dele com um mensageiro. E Jacó vai lá e diz, olha, tá certo, se você realmente fizer tudo isso, fizer isso, eu vou te servir. Do mesmo jeito, o Eterno está elencando aqui que ele protegeu Jacó neste momento em que ele foi sem nada e voltou cheio das maravilhas. Desse mesmo jeito, ele enviou um profeta, está enviando um profeta do povo de Israel, está neste momento aí enviando um profeta do povo de Israel, que é Moshe, para retirar esse povo do Egito. Que a confiança do povo jamais poderia voltar para o Egito. Porque eles foram tirados de lá. E o Eterno está lembrando que quem foi que os salvou de uma escravidão ainda pior. É refrescando a memória para que, quando você pensar em salvação, você pense no Eterno. Quando você pensar naquilo que a gente viu, né? Sulam, a escada que traz as bênçãos e os mensageiros do Eterno, que está na sua cidade, no local mais alto da terra, que é a cidade do Eterno, a cidade de Jerusalém. Sulam também representa libertação. Que só quem pode dar libertação para o ser humano é Adonai, é o Eterno. Pois não existe outra maneira de você ser liberto senão com o Eterno. Tem um texto que eu esqueci de ler. Justamente sobre isso. Está aqui embaixo. Irmiarro, Jeremias capítulo 16, versículo 14 e 15, que diz, que vai ilustrar isso aí, né? Que essa esperança que o povo estava confiando aí na terra da Assíria, do Egito, e o profeta está dizendo, vocês vão ser enviados para longe, vocês vão ser dispersos. Agora vai ter um momento que vocês vão voltar. Quando? É Jeremias capítulo 16, versículo 14, que diz o seguinte, contudo estão chegando dias, afirma Adonai, quando já não se dirá, juro pelo nome do Eterno, que libertou os israelitas do Egito. Antes dirão, juro pelo nome de Adonai, que trouxe os israelitas do norte e de todos os países para onde eles os havia expulsado. Eu os conduzirei de volta para a terra, que dei aos seus antepassados. Então, o segundo êxodo, será maior, tão maior que o primeiro, que as pessoas não se lembrarão nem mais do primeiro. Imagine o segundo êxodo. Não é que não se lembrarão, é que ele será um acontecimento tão marcante que ele passará a ser uma referência da misericórdia do Eterno. É quando o Eterno retirar de todas as nações, não só de Mitzrayim, como aconteceu lá no Egito, mas dentre todas as nações da terra, ele retirar o seu povo. Ele levar para a terra que ele escolheu para dar aos antepassados. E, sem contar, meus irmãos, a libertação. Eu vou falar mais um pouco sobre isso, depois de ler esse último texto, aqui desse verso, né? Desse capítulo. Vocês vão ver alguns textos sobre libertação que o Eterno fala, né? Efraim provocou com amargura,
Por isso a penalidade pelo derramamento de sangue lhe sobrevirá. E seu senhor o recompensará pelo insulto. Assim como Yaakov, né, pelo fato de ter enganado seu pai, recebeu a sua devida punição pelo seu erro, por ele ter tomado a primogenitura do seu irmão, ter também usurpado nessa primogenitura do seu irmão, porque naturalmente haveria essa escolha. Porém, ele colocou o carro na frente dos bois. Da mesma forma, Efraim está recebendo a punição até hoje pelos pecados que cometera. Mas isso é para o bem. Por quê? O Eterno usou essa dispersão para espalhar a semente do povo de Israel sobre toda a face da terra, cumprindo assim a promessa que foi dada a Abraão, a Isaac e a Jacó, e que seus descendentes seriam como a areia do mar, como as estrelas do céu. E no Salmo, sumiu aqui, Salmo 119, versículo 43 diz: jamais me tires da boca a palavra da verdade, pois espero tuas ordenanças. Então, quando o Efraim estava falando de mentiras, né, enganos, da transgressão, ele estava se afastando da Torá, quando ele estava mentindo para a Síria e mentindo para o Egito, confiando neles, né? O que é que eles deviam dizer? Jamais me tires da boca a palavra da verdade, pois espero em tuas ordenanças. Versículo 145. Andarei em verdadeira liberdade, porquanto tenho buscado os teus preceitos, tua Torá. Versículo 142. Tua justiça é justiça eterna, a tua Torá é a verdade. Então, apesar, meus irmãos, de filhos do dono da terra, devemos nos portar como escravos, para então recebermos a recompensa dos justos. E nesse verso 15, que é o último que a gente leu aí, fala justamente o oposto. Efraim tem seu pensamento em confiar nas nações e ter as mesmas práticas de seus deuses, sua forma de agir e sua aparência. Ele se assimilar literalmente às nações. Eles queriam tanto isso que o Eterno deu a eles. Vocês querem se assimilar às nações, querem cultuar os seus deuses, querem tudo isso que eles fazem, após vocês agora vão receber isso aí. Eu vou dar a vocês tudo que vocês querem numa porção maravilhosa, uma porção que vocês querem, o topo. Por isso até hoje estão dispersos. Que isso nunca aconteça conosco, meus irmãos. Quando Efraim falou, houve um tremor. Ele era um poder em Israel. No entanto, quando incorreu em culpa por meio de Baal, ele morreu. Lembra que eu disse? Ele era um leãozinho, né? Pequenininho. E quando ele falou, né? Quando ele rompeu ali com o Reino do Sul, a terra tremeu, porque todo mundo ficou assustado, né? Porém, o que é que aconteceu com eles? Quando eles incorreram em culpa com Baal, acabou-se. Assim, devemos tomar cuidado. Apesar de sermos filhos do dono da terra, a gente deve se portar como servo. Servo dele. Por isso agora eles continuam acrescendo pecado a pecado, criando imagens com sua prata, inventam ídolos para si mesmos, todos eles obra de artífices, sacrificam-lhe e dizem-lhe: os homens beijam bezerros. Cuidado com os bezerros de ouro que existem hoje. Tem muita gente confiando em político. Político A, B ou C, o salvador da pátria. Não confie em nenhum governante desta terra. É então obrigar a você não, como é que eu posso dizer, escolher um modelo político que seja melhor ou pior para você. O menos ruim, né? Melhor não tem, né? Tem o menos ruim, pode escolher. Porém, não ponha sua confiança em político nenhum.
Porque vai chegar o momento que ele vai se vender e vai vender você no bolo. Confiança só em Adonai. Só nele. Existem sim alguns que são menos ruins. E tem uma desgraça, o peste e o menos ruim. Aí, se você puder escolher, ainda lhe der essa oportunidade, você escolhe o menos ruim, beleza. Mas não precisa ficar glorificando e achando que é um salvador da pátria, quem quer que seja, não. Seja o A, B ou C. Todos vão se misturar no final das contas. Sem exceção. Então, faça suas escolhas. Porém, confie só no Eterno. Confiança só nele. Tem muita gente que está fazendo bezerro de ouro com politicagem. Não se envolva nisso. Não se assimile às nações. Quem tem que brigar por essas coisas são os ímpios, pessoas das nações. A gente não faz parte desse reino. O nosso reino é do Eterno. O Eterno está nos chamando para cima, para o reino que vem dele. O reino de cima. Já pulei, viu? Olha, presta atenção. Do 1 e 2, pulei para o versículo 6, do capítulo 13. Kamare itam vayasba'u shafi'u vayaram libam al-kem shehuni. Quando foram alimentados, sentiram-se saciados. Quando se satisfizeram, tornaram-se orgulhosos. É o famoso bucho cheio, meus irmãos. O camarada, quando está precisando, quando o reino do norte precisou do Eterno, o Eterno foi lá, enviou o profeta e ungiu Jeroboão, né? Não sei o seu nome em hebraico, peço perdão. E quando o Eterno conseguiu mover o coração das pessoas ali para ajudar esse rei a conquistar o seu reinado, ou seja, ser o rei de Efraim, e consequentemente das 10 tribos do norte, a primeira medida que ele tomou foi fazer 2 bezerros de ouro. Quando ele estava com a barriga cheia, ele se tornou orgulhoso e levou toda uma nação ao erro, ao engano. Por isso agora tornei-me como um leão para eles, como um leopardo, eu os espreitarei junto à estrada. Aí sim, agora sim, esse é o verdadeiro leão de Israel. É o Eterno. Não qualquer ser humano. Porque quando a gente, meus irmãos, quando nós estamos contra o Eterno, nós somos um gatinho inofensivo no meio de uma selva. Com ele, nós somos um leão. Então, o Eterno está dizendo justamente isso. Eita, estava fora da tela aqui, perdão. O Eterno está falando justamente isso. De que esses seres humanos estavam se rebelando contra a sua vontade. Rejeitando a soberania tanto do Eterno quanto do Reino do Sul, agora que iam ser iguais nações. Eles tinham tudo, mas rejeitaram tudo. Assim como hoje, meus irmãos, nós temos todas as oportunidades de fazer o que é certo. Se você abrir seu celular, qualquer celular, você vai ter 100 escrituras para você baixar. De todos os idiomas. Você tem a oportunidade de pesquisar em hebraico. Tem uns lexos, né? Alguns sites que tem um lexo, você clica, vai ver cada palavra ali que foi traduzida. Então, a gente tem que tomar cuidado para não nos acharmos orgulhosos. Ah, já conheço muito, não preciso mais buscar não. Todo dia. Você tem sede? Você tem fome? Pronto. A palavra do Eterno é como água e alimento. Por isso o Eterno coloca ela como a simbologia, né, de sendo a água viva e também sendo o pão. Porque do mesmo jeito que você tem sede e tem fome, você tem que comer e beber a palavra do Eterno todos os dias. Esse é o verdadeiro alimento. É a palavra do Eterno. Por fim, vamos agora aos escritos nazarenos. Peguei essa foto aí, porque
o nosso mestre, ele fala também, deixa eu só dar uma clareada aqui, também desse texto de Jacó. Eu não peguei todo o texto, mas peguei só um versinho aqui para a gente entender, né? Yohanan, capítulo 1, versículo 51 diz: então ele lhes disse, né? Ele tá, nesse caso aí ele está falando naquele momento em que ele está falando com Filipe, se eu não me engano, que ele diz: olha, eu te vi debaixo da figueira. Esse é um verdadeiro israelita onde não há dolo. Aí, onde tu me vi, Senhor? Eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Aí Filipe responde, né? Você é o escolhido do Eterno. Então, aí Yeshua disse, né? Então ele lhe disse, né? Sim, é verdade. Eu lhe digo que verão o céu aberto e os anjos de Elohim subindo e descendo sobre o filho de Adão, o filho do homem. Ben Adão. Então, Yeshua, ele se coloca como esse que vai trazer novamente essa visão para quem ouvir as suas palavras. Quem ouve Yeshua tem acesso a subir a esse monte, a subir essas escadas. Como o Eterno diz, né? Eu enviei profetas os chamando para cima, mas eles não deram ouvidos. Outrora, no profeta Jeremias, capítulo 6, versículo 16, diz assim, subamos, né? Perguntai pelas veredas antigas, onde está o bom caminho que se deve andar? Mas eles dizem, não andaremos. Que nós possamos dizer, andaremos por teus caminhos. É o que a gente deve dizer. Andaremos por teus caminhos, Adonai. Como é que a gente demonstra que está andando no caminho de Adonai? Seguindo as palavras de Yeshua. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Se você, meu amigo, minha amiga, não busca os caminhos da Torá através da ótica de Yeshua, do nosso único e verdadeiro mestre, você jamais vai alcançar a perfeição da Torá. Ele foi o único que entendeu e compreendeu a Torá da melhor forma possível. Então, se você segue os conselhos de Yeshua, busca a Torá, você vai ter acesso a essa escada que traz a libertação. Libertação de quê? Libertação dos pecados. A Torá nos liberta dos pecados. Por fim, eita, ficou um texto aqui a mais. Vamos lá. Atos capítulo 15, versículo 3 em diante. A gente já trouxe um tema sobre isso aqui. Está tendo um concílio em Jerusalém sobre um seguinte caso. Shaul, Paulo, está levando essa boa mensagem da Torá para os gentios. Muitos estão aceitando, porém, um grupo que era oriundo do farisaísmo da época, que também aceitou o testemunho de Yeshua, ou seja, tinha Yeshua como mestre, porém não andou com Yeshua. Eles chegaram depois, foram convencidos da verdade. Muitos deles, daquela pregação de Atos capítulo 2, tinham consigo ainda a maioria das tradições orais que os rabinos da época passavam. E nessas tradições eram muito restritas com relação ao gentio. Os Yehudim não podiam entrar na casa de gentios. Os Yehudim não podiam comer com gentios. Os Yehudim não podiam falar sobre a Torá com gentios. Existiam várias restrições. E você encontra isso em vários textos dos escritos nazarenos. Tanto em Yohanan, capítulo 7, versículo 35. Quando Yeshua diz, né? Para onde eu vou, para onde ele vai que nós não podemos ir? Por acaso ele vai levar a mensagem, né? Pregar entre os gentios, entre os nossos irmãos dispersos que estão entre os gentios, porque a casa do Reino do Norte foi enviada entre as nações. E eles sabiam que o Reino do Norte estava na Grécia, no próprio Egito, entre outras nações.
Então ele diz, olha, será que ele vai levar essa mensagem para os gregos, para pregar entre os gregos onde estão os nossos irmãos? Por quê? Yeshua disse, para onde eu vou vocês não podem ir. Por que eles não podiam ir? A Torá proíbe? Não, a tradição proibia. Quando o Eterno dá o sonho a Kefa, Pedro, em Atos capítulo 10, tanto que vai ser até citado nesse momento aí por Yaakov, e dá o sonho a Kefa, né, para que ele matasse os animais impuros e comesse, e o Eterno diz, olha, bem dizer, ele diz isso, né? Eu não estou falando de animal não. Tanto que no versículo 38 de Atos capítulo 10, Kefa reconhece que se tratava dos gentios, que chamavam de gentios, né? Dos estrangeiros. Então, os estrangeiros, os goim, eles poderiam ter dentro deles dispersos do Reino do Norte, mas ninguém sabia, não tem como saber mais. O templo destruído, não tem mais acesso à genealogia, a nada. Povo disperso entre as nações, como é que vai conseguir saber? Esse é o truque na manga. Se você não sabe quem é e quem não é descendente das tribos perdidas, vai ser justamente aquele que aceitar o chamado do Eterno e quiser guardar a sua Torá. Esse é participante, esse é a família do Eterno. Então, chegando nesse momento, esses homens que ainda tinham essa mentalidade de um estrangeiro tem que cumprir certos requisitos para poder começar a ouvir a Torá, e o primeiro que foi intitulado e estipulado pelos professores, pelos rabinos da época, rabi, né? Os mestres da época, era a circuncisão. Só que, se você parar para analisar, o pai da fé, Abraham, só fez a sua circuncisão depois de 24 anos andando com o Eterno. O próprio povo de Israel, durante o deserto, não fez a circuncisão. Só fez quando foi entrar na Terra Prometida. Então, a circuncisão deveria ser considerada como uma assinatura de um contrato. Então, primeiro você lê o contrato, depois você assina. Esse ato deveria ser a circuncisão. E o povo estava colocando como o primeiro ponto a ser abordado. Shaul e Barnabé, Paulo e Barnabé, Barnava, se eu não me engano. Ainda não tenho todos os nomes em hebraico deles. O que é que eles pensaram? Não pode ser assim. Vamos perguntar aos os emissários que conviveram com Yeshua, se é assim realmente. A primeira coisa que um gentil, um estrangeiro vai fazer é a circuncisão. Imagina a situação. O pessoal ficava meio espantado, né? Acho que Deus é esse que eles servem, que a primeira coisa que eu vou fazer já é a circuncisão. Não sei de nada, não conversei de nada, não quero não. Já saia de perto. Poucos têm essa fé, que é uma comprovação muito forte de fé que você tem com o Eterno. Então, eles levam esse assunto para os emissários. E o que é que eles fazem? Depois que eles expõem, Yaakov, que era o mais experiente, o que é que ele diz? Rem kilu la le saper va yaharishu va Yaakov. Yaakov rompeu o silêncio para responder. O que é que ele diz? Ana vayomer anashim hachim shemeu li. Irmãos, ele disse, ouçam-me o que eu tenho para dizer. Shimon contou-nos detalhadamente o que Elohim fez ao mostrar o seu cuidado ao tomar dentre os goim, os estrangeiros, um povo para levar o seu nome. Quando é que Shimon Kefa, quando é que ele disse para esses emissários o que o Eterno havia feito entre os estrangeiros?
naquela ocasião, em Atos capítulo 10, se vocês olharem logo após o capítulo 11, ele é interrogado porque ele foi comer na casa de um estrangeiro. Então, eles já tinham esse pressuposto. O Eterno já havia dito para eles um caso, o Eterno, né? Já havia havido essa ocorrência de um estrangeiro no meio do povo. De um estrangeiro recebendo a instrução do Eterno. E não daquela forma. Mas onde é que eu quero chegar com isso? Preste atenção, viu? É aqui que eu quero que vocês entendam. E pelas palavras dos profetas, estão em completa harmonia com isso, porque está escrito. Agora, preste atenção. Yaakov, que era o irmão de Yeshua, Yaakov Hatzadik, um homem justo, e era líder da congregação dos discípulos de Yeshua, nesta época, tanto é que ele está dando a palavra final, ele faz a associação deste momento com uma profecia. Vamos ver a profecia. Depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de David. Reedificarei suas ruínas e a restaurarei. As 12 tribos novamente em um só governo, um só rei. Quem é esse rei? Yeshua. Porém, ele está colocando esses gentios, que é chamado de gentios, né, esses goim, estrangeiros, como sendo participantes das 12 tribos de Israel. A restauração das 12 tribos que estão em ruínas. Porque 10 tribos se perderam. Yaakov está assemelhando esses homens a essas 10 tribos perdidas. E no versículo 17 diz: para que o restante da humanidade, olha para isso, possa buscar ao Senhor. Isto é, todos os estrangeiros que foram chamados por seu nome. É uma profecia, se não me engano, de Amós. Adonai, diz Adonai, que faz todas as coisas. Então, meus irmãos, esse foi o nosso estudo. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Que vocês possam ter uma semana abençoada pelo Eterno, cheio da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor. E que nós possamos juntos, né, nessa caminhada, e buscar cada dia mais não se assimilar entre as nações. Pelo contrário, que nós possamos amar ao Eterno em toda a nossa força, todo o nosso entendimento, todo o nosso coração, deixando de lado cada um dos pensamentos que nos aprisiona, pois a palavra do Eterno nos liberta. Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês até em breve, né? Se o Eterno se permitir, vamos ter outras oportunidades aí. Vou estar escalado mês que vem para uma porção. E vou ver ao longo desses dias quais são as porções. Vou fazer uma listinha, né? Anotar tudinho das que estão faltando. Para o ano que vem já tem duas, né? A porção Noah e a porção Toledot. Tem essas duas porções que eu não fiz. Então, para o próximo ciclo, né? Já tem essas duas que estão faltando aí. Então, eu acho que deve estar faltando umas 15 porções para a gente finalizar da Haftarah. Eu quero fazer um ciclo completo. Tá certo? Shalom, shalom, meus irmãos. Que o Eterno abençoe vocês, viu?